E aí pessoal, o professor Ítalo aqui com vocês. Essa é a nossa aula nível 0 da disciplina Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Eu estou considerando nível 0 porque eu quero trabalhar com vocês os principais fundamentos dos circuitos hidráulicos e pneumáticos. Ou seja, aqueles circuitos em que o nosso fluido de potência são fluidos em estado líquido, no nosso caso, óleo lubrificante, ou então quando o nosso fluido de potência está no estado gasoso, para o nosso caso, ar comprimido. Quero mostrar para vocês quais são as principais diferenças entre eles e quais são os equipamentos necessários para preparar e distribuir o nosso ar comprimido na linha pneumática da nossa máquina, do nosso equipamento. Vamos lá? Então, as principais vantagens e desvantagens dos sistemas hidráulicos. Uma das vantagens ele é um sistema de fácil instalação dos diversos elementos, o que oferece grande flexibilidade em espaços reduzidos. Você consegue observar que os equipamentos hidráulicos são equipamentos bem menores. São bombas que conseguem ser instaladas facilmente em espaços reduzidos. Além disso, essas bombas permitem uma rápida inversão de movimento do meu atuador hidráulico. Eu consigo fazê-lo avançar ou retornar de forma muito rápida, o que garante também uma variação micrométrica nessa velocidade, já que o fluido hidráulico ele é um fluido incompressível. Então eu consigo controlar bem melhor a velocidade, a variação dessa velocidade lá no meu circuito. Como nós estamos trabalhando com óleo, nossos circuitos hidráulicos são autolubrificados. São sistemas autolubrificados porque o próprio fluido de potência é responsável por fazer a lubrificação dos componentes internos da minha máquina. Além disso, como nós já reforçamos, possui uma boa relação peso e potência. É só você observar a pressão que é gerada por aquelas bombas que nós comumente utilizamos em poços, bombas de aquário, bombas automotivas. São equipamentos bem pequenos, bem leves, mas que geram grandes pressões hidráulicas. Mas possuem também algumas desvantagens, como baixo rendimento, vazamentos internos gerados pelas grandes pressões nos seus equipamentos. Se não forem bem dimensionados, as mangueiras, as conexões podem sofrer sim vazamentos internos. Podem ter muitos atritos, a depender dessa utilização, apesar da lubrificação que está acontecendo entre eles, e também baixa velocidade. Se você for observar, o escoamento de um líquido ele é bem mais baixo do que o escoamento de um fluido gasoso, como o ar comprimido, por exemplo. Já para os sistemas pneumáticos, nós temos agora um fluido que ele é compressível, é o ar comprimido. Então, fluidos gasosos são compressíveis por natureza, ou seja, eles suportam baixas pressões. Apesar disso, a velocidade de trabalho deles é muito alta. Você pode imaginar uma bexiga que estoura, por exemplo. Quando uma bexiga estoura, a velocidade com que o ar é expulso de dentro daquela bexiga é muito alta, o que vai dificultar o controle dessa velocidade. Velocidades altas possuem difícil controle. Mas o investimento inicial para um circuito pneumático ele é bem menor e se torna bem mais vantajoso na maioria dos casos em que eu preciso de equipamentos com grandes velocidades, mas com baixos níveis de pressão e de força. Falando agora um pouco sobre o preparo do ar comprimido, sobre os equipamentos necessários para a utilização em circuitos pneumáticos, nós vamos começar pela distribuição do ar comprimido. E a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar toda a umidade que existe naquele ar comprimido, deixar apenas o ar. Nós vamos fazer isso utilizando um purgador. São válvulas automáticas capazes de drenar água e óleo nas instalações de ar comprimido. Esse ar é captado da atmosfera, então pode vir com umidade do ar, gotículas de água, gotículas de óleo, de suor, alguma impureza que pode prejudicar o funcionamento dos meus equipamentos pneumáticos. Um desses tipos de purgadores bastante utilizado é o purgador de boia. Também temos o purgador eletrônico, que faz a mesma coisa, mas agora utilizando sensores de umidade. Mas não apenas a umidade, nós temos também que tirar as partículas sólidas. Para isso nós vamos utilizar os filtros. O filtro ele é capaz de retirar poeira, fuligem, pó de madeira, pó de ferro, qualquer outras coisas que estejam em suspensão no ar e que venham a contaminar o ar comprimido na minha instalação. Então, para garantir essa maior eficiência, nós podemos utilizar um filtro a cada ponto de utilização do meu ar comprimido, ou seja, em cada atuador. Existem filtros superficiais, em que a porosidade dele se dá de forma uniforme em toda a superfície do filtro, mas também os filtros de densidade graduada, em que a sua porosidade ela vai reduzindo de tamanho até o final do filtro, garantindo que as partículas maiores
fiquem presas já no início do filtro e aquelas menores que passarem sejam capturadas, sejam filtradas ao decorrer do comprimento do filtro. Aqui nós temos uma foto de um filtro em Y, em que nós podemos perceber o trajeto que o ar comprimido faz e aonde que as partículas sólidas são acumuladas pela tela do filtro. E temos também alguns outros tipos, como o filtro coalescente, bastante comum nas redes pneumáticas. Ele remove, além das partículas sólidas, 100% da água existente, a temperatura da linha e o óleo. Então ele também funciona como uma espécie de purgador. E temos o filtro com regulador de pressão, que vai fazer basicamente a mesma coisa, mas além disso ele consegue controlar e regular a pressão no interior da minha linha pneumática. Ele também vai remover água e o óleo existente, como o filtro mostrado ainda há pouco. Outro equipamento bastante importante são os silenciadores. Eles são responsáveis por captar ou reduzir em até 80% o ruído na descarga em altas velocidades do ar comprimido. Você consegue imaginar uma bexiga estourando e sempre que ela estoura ela faz um barulho muito alto, porque o ar se expande de forma muito rápida. Se eu consigo controlar a velocidade de vazão deste ar, eu consigo controlar também o ruído que ele faz. Então os silenciadores são essenciais naqueles equipamentos de descarga, seja nas válvulas, seja em finais de linha. Podemos também utilizar os manômetros para identificar a pressão que está sendo utilizada na minha rede pneumática, em que eu consigo apenas visualizar, não é um controlador, mas é um indicador muito sensato, muito importante de ser utilizado nas linhas pneumáticas para que o operador tenha a segurança daquilo que ele está fazendo. Temos também que utilizar um lubrificador, que ele é responsável por adicionar uma neblina de óleo no interior da minha rede pneumática, não apenas um óleo contaminado, mas um óleo que vai realmente lubrificar as partes móveis dos meus atuadores, das minhas válvulas, outros equipamentos que venham utilizar esse ar comprimido. Então, ele vai ter essa função de formar uma película de lubrificante nas partes internas dos equipamentos. Extremamente necessário garantir que a lubrificação seja bem feita no interior dessa máquina. E o resumo de tudo isso se dá pelo Lubrefil, em que ele vai lubrificar, regular e filtrar o meu ar comprimido. Então ele consegue, em um mesmo equipamento, em um único equipamento, realizar todas aquelas operações que nós falamos agora há pouco. É bastante importante e é indispensável em todos os sistemas pneumáticos, desde os mais simples até os mais complexos. Quando este ar é preparado e devidamente utilizado, nós vamos finalizar sua utilização com os atuadores pneumáticos, que eles estão divididos basicamente em 3 grupos, os de movimentos lineares, rotativos e oscilantes. São esses atuadores responsáveis por converter a energia pneumática em energia mecânica, e são divididos principalmente da forma que esse movimento acontece. Os atuadores lineares são constituídos de componentes que vão converter essa energia em movimento linear ou angular. Eles se diferem principalmente pela natureza desses movimentos, a sua velocidade, a força, o curso e outras coisas, como material, capacidade de instalação, entre outros, enfim. Temos também os atuadores rotativos, que vão converter essa energia pneumática através de movimento contínuo, ou seja, eles conseguem fazer movimentos rotativos, movimentos torsores, de vários ângulos de forma contínua, sempre no mesmo sentido. Diferentemente dos atuadores oscilantes, em que eles oscilam a direção e o sentido do meu movimento, por vezes no sentido horário, por vezes no sentido anti-horário. Tudo isso regulado por um determinado número de graus. Os cilindros eles também se diferenciam em si por detalhes construtivos, sejam aqueles de simples efeito, ou mais conhecidos como os de simples ação, sejam os de duplo efeito, ou popularmente conhecidos como cilindros de dupla ação. Nos atuadores de simples ação, além do movimento produzido pela pressão pneumática, eles possuem um movimento produzido por uma mola, seja para que essa mola faça o retorno ou o avanço da haste do meu atuador pneumático. Então, eu vou ter uma conexão pneumática que vai fazer o avanço e o seu retorno se dará por uma mola ou vice-versa. Uma conexão pneumática que fará o retorno e uma mola que fará o avanço desse atuador. Já nos atuadores de dupla ação, o avanço e o retorno se dá por conta de uma conexão pneumática. Então, é a pressão do ar que vai garantir o movimento do meu atuador pneumático. Os atuadores de dupla ação também podem ser utilizados como atuadores de haste dupla, em que eu vou melhorar a eficiência desse meu atuador, em que eu tenho uma haste que sempre está avançando quando a outra retorna e vice-versa. Eu consigo 2 movimentos
com uma única pressão, que vai garantir a eficácia do meu equipamento a depender da máquina que eu estiver utilizando. Essa foi um resumo, uma breve introdução dos sistemas hidráulicos e pneumáticos. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode comentar, para que a gente possa mergulhar então nos métodos de construção desses circuitos pneumáticos. Objetivo primeiro do nosso curso. Posteriormente, nós vamos trabalhar com construção de equipamentos e máquinas e circuitos hidráulicos. Boa sorte, bons estudos e eu desejo que você realmente cresça com essa disciplina. Até mais.